Bom dia, pessoal. Vamos dar início à nossa aula, tá? Com o assunto hoje de função logarítmica. Tá? Esse assunto encontra-se na apostila 4 de vocês. Na página 14 tem uma parte conceitual, tá? Que seria interessante que vocês fizessem uma leitura. Na página 15 é a parte de construção de gráficos da função logarítmica. Tá? Com um exemplo, né, que eu vou fazer com vocês, que já está até exposto no quadro. Página 16, responder a letra B, C e D, tá? Então, vamos lá. Função logarítmica. Vou precisar também que vocês relembrem aquela parte de condições de existência de um logaritmo. Para que o número seja considerado um logaritmo, a base dele, deverá ser um valor sempre positivo. Essa base aqui, ó, a base aqui é um valor sempre positivo, tá? E não pode ser ela tem que ser a base maior do que zero e diferente de 1. Então, essa basezinha aqui, ó, tem que sempre ser maior do que zero e diferente de 1. E o logaritmando, que é essa parte aqui, deverá ser sempre positivo, tá? Então, é considerado uma função logarítmica por a função f de x logarítmico de x na base a, ou logaritmo de y na base a. Então, eu botei aqui, ó, logaritmo de x na base a ou log de y na base a. É indiferente. Isso aqui, quando você vai fazer uma função logarítmica, os valores que você coloca aqui ao lado vai fazer que você descubra o quê? Esse valor aqui. Que esse valor aqui pra gente vai ser chamado o quê? O valor de y, tá? Então é a função, a gente lê função f de x, mas quando você desenvolve esse logaritmo aqui, ó, olha só, essa parte que passa a ser o quê? Y, porque o quê? Fica f de x, digamos que seja log de x na base 4. Aí você chamar essa camadinha aqui de y, vai puxar para cá, vai ficar 4y, que é igual a x, certo? Você tem que encontrar um número que é de modo que você possa substituir. Então, aqui é assim que funciona a construção do gráfico na função logarítmica. Tá bom, gente? Você só chamar isso aqui de y aqui no final e elevar, tá? Depois, na construção de gráficos, nós veremos com uma frequência um pouco maior, tá? Então, voltando, a função definida por f de x, quando você resolve o logaritmo, você acha o valor de y, né? Porque você já tem o x, certo? Você vai atribuir um valor para x, consequentemente, após a resolução, você vai achar quem? Y, né? A função logaritmo de x na base a ou y, logaritmo de y na base a, com a base maior do que zero e a base diferente de 1, são as condições de existência do logaritmo, chamada de logarítmica, tá? Aqui tem, ó, f de x, função f de x, de log de x na base 5. Como é que você resolve isso? Primeira coisa, você vai ter que observar a sua função logarítmica. Como assim? Para ver se realmente ele satisfaz as condições de existência. A base é positiva? Sim, positiva. Ela é maior do que 1 e diferente de 1? A base é maior do que 0. Desculpa, a base tem que ser maior do que 0 e diferente de 1. Aqui eu tenho uma base 5, ela é maior do que 0 e ela é diferente de 1. Beleza, o meu logaritmando eu não sei, porque é uma incógnita, mas para que seja um logaritmo, o meu logaritmando, que é o x, tem que ser positivo. Tá? O que você vai fazer? Eu tenho que descobrir agora o outro par ordenado, certo? Por exemplo, se a base aqui, a minha base é 5, ela é positiva. A base, que eu vou chamar ela de A, certo? Então, base A, tá? Ela é o quê? Ela é positiva. Base A é positiva e ela é diferente de 1. Então, ela é o quê? Toda vez que ocorrer essa situação, ela é o quê? Ela é crescente, ela vai estar sempre acima de 1. Toda vez que, por quê? O 5 não é maior do que 1. Então, quando a base for maior do que 1, né, ela é uma função crescente. A representação gráfica o desenho no meu gráfico vai ser de uma função crescente. Quando ele estiver compreendido entre 0 e 1, vai ser o quê? Vai ser um gráfico da função decrescente logarítmica, tá? Então, grava esse detalhezinho. Quando a minha base aqui for um número maior do que 1, tá? Diferente de 1, maior do que 1, o que acontece? Ela é uma função crescente. Quando ele ficar compreendido entre 0 e 1, ele vai ser o quê? Decrescente. Tá bom, gente? Então, eu botei aqui, ó, log de x na base 5. A base é A, que vale 5, A maior que 0 e diferente de 1. Então, é uma função crescente. Aí tem outro exemplo aqui também, ó, log de x na base meio. Então, é a minha base, que eu vou chamar aqui de A, né? Só para vocês entenderem melhor. Minha base é A. Ela vale quanto? Vale meio. Então, A é maior do que 0? Sim, porque é meio, mas ela é diferente de 1? É sim, ela é maior do que 1. Então, ela é diferente de 1. Então, ela satisfaz minha condição
de existência do logaritmo. Ela encontra-se entre quem? Entre 0 e 1. Justamente, ela está ao meio, 0,5, né? Que 1 dividido por 2 dá 0,5. Está entre 0 e 1. Se você fizer isso aqui, ó, aqui está 0 e aqui está 1. O meio está aqui, né? 0,5. Então, está aqui entre 0 e 1. Ela estando aqui entre 0 e 1, ela é o quê? Decrescente. Tá bom? Na parte de construção de gráfico, né, da função logarítmica, o que você vai fazer? Você vai ter que atribuir valores para x, tá? Vai ter que atribuir valores para x para você resolver encontrar o valor de y, tá? Por exemplo, eu botei um exemplo aqui, a função f de x é igual a log de x na base 2. O x meu logaritmando, né? Portanto, não poderá ser negativo, tá? E nunca zero. Meu logaritmando aqui, ó, ele não pode ser negativo e nunca zero, tá? Esse é um detalhe importantíssimo, tá? Se ele não satisfazer essas condições de existência de logaritmo, você não consegue desenvolver, tá? Então, o que acontece? Recapitulando, base tem que ser maior do que zero, diferente de 1. Logaritmando, ele tem que ser positivo, não pode ser negativo e não pode ser zero, tá? Mas vamos lá, vamos colocar em prática. Vou atribuir valores para x. Né? Até esse exemplo que eu desenhei aqui no quadro, ele encontra-se no livro de vocês, na página 15, tá? Na página 15 do livro de vocês tem lá assim, ó, gráfico da função logarítmica, tá? E até esse mesmo valor que eu coloquei aí no quadro, eu transpus para o quadro. O que acontece? Você tem que atribuir valores para x. Atribuir valores como? Você vai escolher x, você vai se chamar de assim, assim, assim. Você vai dar esses valores de 1/8, 1/4, 1/2, 1, 2, 4 e 8. Você que atribuiu valores, no caso foi o autor, ele atribuiu esses valores. Mas esse valor aqui no oitavo você vai substituir no lugar aqui, ó. Igualzinho o cálculo da função básica, normal, no valor de x. Onde tiver x, você vai colocar 1/8, tá? O que acontece? Você vai pegar f de x é igual a log de x na base 2. Tá? Que é essa função aqui, ó, tá? Ó, log de x na base 2, log de x na base 2. Você não atribuiu esses valores falando que x, você vale 1/8? Então você vai botar aqui, ó, f de 1/8 é igual a log de 1/8 na base 2. Você vai desenvolver esse logaritmo para achar o valor de y, para assim formar um par ordenado, certo? Então o que acontece? Log de 1/8 na base 2, que é igual a y, que é o valor que você quer procurar. Você faz essa setinha para cá, ó, para elevar o y, ficou 2 elevado a y é igual a 1/8, certo? 2 elevado a y é igual. Quanto que vale o 8? Se você decompor o 8, aqui não vai ser 2 ao cubo? 2, 4, 2, 2, 2, 1. Não será 2 ao cubo, né? Ó, 2 ao cubo, 2 ao cubo. 1 sobre 2 ao cubo. Na potenciação, quando você inverte, o 1 é o numerador e o 2 elevado ao cubo é o denominador. Quando você inverte, o que é denominador vira numerador. O que é numerador vira denominador. Você inverte também o sinal, não era mais 3? Coloquei menos 3, colocando. Então ficou 2 elevado a y igual a 2 elevado a menos 3. Bases iguais eu posso cortar, certo? Corto, meu y vale quanto? Menos 3. Meu y vale menos 3. Então, assim eu formei o par ordenado, que eu atribuí valor para x, que é 1/8, e ao desenvolver meu logaritmo, encontrei para valores de y menos 3. Tá? Então, meu par ordenado ficou sendo 1/8 menos 3. Você vem aqui e vai plotar. Ó. 1/8 está aqui, ó, 1/8 dá mais ou menos aqui. Tá? Aqui está meu 1/8, tá? E menos 3 está aqui, meu primeiro ponto. Tá? E assim você vai fazer durante todos os outros pontos que foram determinados para os valores de x que você determinou. Tá? Quando você falar o x, agora você vai valer 1/4, você vai falar f de 1/4 é igual log de 1/4 na base 2, vai chamar isso aqui de y, vai desenvolver todo esse procedimento que eu fiz aqui, você vai fazer com todos eles, e assim você vai encontrar os valores de y, né? Aqui quando você desenvolver esse logaritmo aqui, você vai achar para y menos 2, desenvolvendo esse logaritmo aqui, vai achar para y menos 1, desenvolvendo esse aqui para y0, desenvolvendo esse aqui y1 para y2 e y3, desenvolvendo esses logaritmos, tá? O que acontece? Eu não vou desenvolver um por um, porque nós já aprendemos a desenvolver os logaritmos, tá? Mas no livro de vocês, lá no exemplo, tem mais ou menos o desenvolvimento que explicando. E por ser bem tranquilo, nós já fizemos coisas parecidas, muito similares a isso aí, eu acho que não vejo a necessidade de a gente poder resolver isso aí, porque se porventura persistir as dúvidas no desenvolvimento de cada tópico desse aqui para você encontrar o valor de y, vocês me mandam, vocês me avisam que eu faço um vídeo aula explicando
como eu cheguei a esse valor. Mas o procedimento de encontrar o valor de y é muito parecido com esse de cima, coisa já vista em aulas anteriores por nós, tá? De posse dos pares ordenados, né, de todos os itens que você calculou, você vem e plota aqui no plano cartesiano. Você vai falar, primeiro par, 1/8 com menos 3, 1/8 com menos 3, o primeiro ponto. O segundo ponto, 1/4 com menos 2, 1/4 com menos 2, o segundo ponto. O terceiro ponto é o quê? É meio com menos 1. Meio, que está aqui com menos 1. Menos 1 está aqui, ó, e meio está aqui. Beleza. O próximo ponto é 1 e 0. Esse próximo ponto aqui é 1 e 0. Uma coisa interessante que eu queria falar com vocês, com esse ponto 1 e 0. Por que interessante? Nesse logaritmo aqui, tá? Nesse logaritmo aqui, ó, nessa condição desse logaritmo, vocês terá a reta, né? No caso, esse traço aqui, né? Cruzando o eixo, o ponto entre 1 e 0, o par ordenado entre 1 e 0. Nesse par ordenado aqui 1 e 0, nessa condição desse logaritmo aqui, ó, você sempre vai encontrar, né, na função logaritmo, sempre passando pelo ponto 1 e 0. Por quê? Porque sempre que você atribui valores, né, que você vai atribuir valores para atribuir o valor em 1, você vai chegar à conclusão que o y será 0. Vai ser aqui, ó, sempre no jeito das abscissas. Aqui é abscissas, tá? Para só recapitular, abscissas, para quem esqueceu, e aqui os eixos das ordenadas, tá bom? Então, o ponto 1 e 0 estará sempre no eixo das abscissas. E na função logaritmo, você sempre terá esse ponto aqui, 1 e 0. Sempre terá esse ponto 1 e 0. Chega até a ser assim uma dica, quando você olhar para um gráfico e você vê essa linha cruzando, né? essa nós, parecendo uma parábola, metade de uma parábola, cruzando o ponto 1 e 0, você vai ter logo em mente que o quê? Que é uma função logarítmica, você está de posse a função logarítmica. E a função logarítmica, geralmente, ela é o inverso da função, exponencial, tá? Continuando, você faz a plotagem dos pontos, 2 e 1, 2 e 1, 4 e 2, 4 e 2, 8 e 3, 8 e 3. Traço, ligo os pontos todinho, ligando os pontos, o que eu vou encontrar? Vou ter como fosse uma parábolazinha, metade, né? Assim eu tiro a conclusão seguinte: o gráfico é crescente, pois a base é diferente de 1 e é positiva. Está aqui, ó, tá? A base é maior do que 1, tá bom? E será decrescente, a base estiver entre 0 e 1, tá? A base, ela tá entre 0 e 1, a base menor do que 0 é maior do que 1. E o domínio daqui será todos os reais, x maior do que 0. E a imagem vai ser sempre quem? O meu y. Então, minha imagem vai ser sempre esses aqui, os valores de y, tá bom, gente? Então, só para a gente poder, recapitulando aí, a minha imagem no plano cartesiano é o y, será sempre os dados de y, vai ser esses valores aqui, ó, menos 3, menos 2, menos 1, 0, 1, 2 e 3. Essa é a minha imagem. E o meu domínio vai ser os valores reais positivos sem o 0, onde x é sempre maior do que 0, tá bom? Então, essa aí é uma explicação da nossa função logaritmo, da nossa construção de gráficos. São esses detalhezinhos que vocês precisarão lembrar quando for resolver uma questão de gráficos da função logarítmica, tá? Só atentar para algumas coisas. A imagem são os valores todinhos de y e o meu domínio são os valores reais sem o 0 positivo, onde x é maior do que 0, tá bom? É bem tranquilo.